Muito boa tarde a todos. É um prazer tê-los conosco neste evento, promovido pela Embrapa Hortaliças e pelo Instituto Agronômico de Campinas, onde iremos tratar da produção da cebola fora de época. Aqui, entenda-se como fora de época aquela produção que visa a oferta da cebola no primeiro semestre do ano, época considerada entre safra da cebola, né, e bastante desafiadora para os produtores, em função das condições climáticas, normalmente bastante adversas à cultura. Eu sou Walter Rodrigues Oliveira, sou engenheiro agrônomo, sou pesquisador da Embrapa Hortaliças na área de melhoramento genético, onde venho atuando no melhoramento da cebola desde 2002. Eu quero dar as boas-vindas aos nossos convidados, Nuno Rodrigo Madeira e Tiago Leandro Facto, que com suas experiências em hortaliças, certamente trarão importantes contribuições sobre o tema do evento aqui hoje. Né? Vamos a uma breve apresentação dos nossos convidados. O Dr. Nuno é engenheiro agrônomo e, assim como eu, é pesquisador da Embrapa Hortaliças desde 2002, né? E vem atuando na área de fitotecnia, especialmente sistemas de plantio direto, e também no melhoramento da mandioquinha salsa. Nos últimos anos, o Nuno tem se dedicado bastante às plantas alimentícias não convencionais, mais conhecidas como punks. Né? Boa tarde, Nuno, e muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Boa tarde, Walter. Um prazer participar aí, né? Sabe que cebola foi uma das primeiras cadeias produtivas com que a gente trabalhou, né? Desde 2002. E muito obrigado pelo convite. Cumprimento o Tiago também, parceiro de trabalho no interior de São Paulo. E vamos aí aprender um bocado e passar tudo que a gente, né, pesquisou, estudou e tal sobre essa oportunidade de produzir cebola fora de época, né? Muito obrigado novamente. Bom, o Tiago também é engenheiro agrônomo e doutor em agronomia na área de produção vegetal, é pesquisador do Instituto Agronômico de Campinas, está lotado na unidade de pesquisa e desenvolvimento de Mococa, onde atua na área de fitotecnia e melhoramento de plantas, com ênfase nas culturas da batata e da cebola. Boa tarde, Tiago. Prazer tê-lo conosco aqui nesse evento. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Boa tarde, Walter. Boa tarde a todos os participantes dessa live, né? Eu gostaria de agradecer também o convite. É uma satisfação poder estar falando um pouco desse tema tão importante e tão aí na pauta nos últimos tempos, que é a cebola fora de época, né? Então, nada mais do que uma organização de uma live dessa. Agradeço a Embrapa Hortaliça pelo convite. Então, estamos aí hoje para discutir esse tema com os nossos participantes aí. Mais uma vez, agradeço o convite. Obrigado. Obrigado, Tiago. Bom, pessoal, então feitas as devidas apresentações, né, e torcendo para que nenhum dos nossos convidados desapareça repentinamente da tela por problemas de sinal de internet, muito menos eu, né? Então, vamos entrar no tema do nosso evento. Já aviso o pessoal que está nos assistindo no YouTube, caso haja algum problema e cair o sinal, vocês aguardem mais um pouco, que a gente vai tentar restabelecer e continuar com o evento normalmente. Bom, eu vou fazer uma breve introdução sobre a produção da cebola, né, de modo que aqueles que não possuem tanta familiaridade com a cultura possam aí entender o porquê, né, de termos escolhido o tema produção fora de época para abordar aqui hoje, né? Bom, o Brasil produz cerca de 1,5 milhão, 1,6 milhões de toneladas de cebola anualmente, teoricamente um volume suficiente para atender toda a demanda interna ao longo do ano. E apesar de estarmos situados numa região tropical, onde teoricamente há possibilidade de produção de cebola o ano todo, os plantios no Brasil estão concentrados nos meses de março a julho, né? Março a junho, né? Julho, algumas regiões aí conseguem plantar até um pouco mais tarde, mas o normal é março a junho, né? Uma época considerada mais propícia para a cultura no aspecto fisiológico, né? E menos riscos, né, de chuvas intensas. Bom, com a concentração do plantio nesse período de março, junho, há excesso de oferta do produto no segundo semestre, e especialmente nos 3 últimos meses do ano,
E isso ocorre, né, porque, com exceção do sul do Brasil, que tem a tradição de armazenar parte da cebola produzida no ano para ser comercializada nos primeiros meses do ano seguinte, as demais regiões têm como prática comercializar toda a cebola logo após a colheita, né? O fato é que as cebolas do sul, né, mais as cebolas produzidas no tarde do Nordeste, em geral não são suficientes para atender a demanda do primeiro semestre, especialmente daqueles meses em que há déficit de cebola aqui no Brasil. São os meses de abril, maio e junho, né? O que faz com que o país, né, acabe tendo que lançar a mão da importação de cebola de outros países para atender às nossas necessidades. O Brasil, se a gente pegar os dados aí dos últimos 10 anos, o Brasil tem importado aí cerca de 170 mil toneladas de cebola anualmente para poder cobrir esse déficit da produção nacional, principalmente ao longo do primeiro semestre do ano, né? Bom, há então, né, um déficit da cebola no final do primeiro semestre do ano, né? O que abre, né, alguma oportunidade de o produtor obter maior renda com a cultura, uma vez que os preços, né, pagos pela cebola ao longo do primeiro semestre, especialmente no mês aí de abril, maio e início de junho, normalmente ficam acima da média dos preços pagos ao longo do ano, né? No entanto, apesar de ser uma boa oportunidade de obtenção de renda, estima-se que apenas cerca de 6% dos 48 mil hectares plantados anualmente no Brasil sejam implantados nos 2 primeiros meses do ano, ou seja, dos 48 mil, cerca de 3.200 hectares têm sido implantados nos 2 primeiros meses do ano, né? E basicamente isso se deve a chuvas concentradas e normalmente de alto volume, né, que são comuns nessa época e que normalmente trazem dificuldades, né, dificuldades esta que vão desde o preparo do solo, né, até a colheita da cebola. Então, olhando para o sistema de produção de cebola atualmente praticado, em quais etapas, né, ou componentes do sistema de produção atual nós poderíamos atuar, né, de modo a impactar positivamente na produção de cebola fora de época. Para este evento, nós escolhemos 3 componentes ou etapas do sistema de produção da cebola para serem abordados. O primeiro deles é o melhoramento de cultivares, adaptada para as condições quentes e úmidas. O segundo é a substituição do sistema de plantio convencional pelo sistema de plantio direto, né? E o terceiro é a implantação da cultura por bulbinhos, né? E para estimular a discussão entre os participantes e entre os convidados também, né, os colegas Nuno e Tiago e eu faremos uma breve apresentação dos temas e aí então a gente abre para a participação de todos os que estão nos assistindo e que porventura tenham interesse em participar, nos encaminhando perguntas, comentários, etc. Então, aqueles que estão nos assistindo poderão participar do nosso evento, fazendo perguntas, fazendo comentários, pelo chat ao vivo no YouTube, né? Bom, e aproveitando que já estou devidamente no clima do evento, né? Vou falar sobre o primeiro tema, que é o melhoramento de cultivares. Em relação ao componente cultivares, né, não há dúvida de que, sem uma melhoria genética nas cultivares, de forma a adaptá-las, né, às condições quentes e úmidas, dificilmente haverá expansão do cultivo de cebola fora de época, né? As sementes é a melhor forma de você agregar tecnologia ao sistema produtivo, né? Então, sem o melhoramento genético, fica difícil imaginar uma melhoria ou uma expansão na produção fora de época da cebola, né? Apesar de termos tido, nos últimos anos, um aumento bastante considerável no número de cultivares indicadas para o plantio em janeiro e fevereiro, no geral, né, o que a gente tem visto é que as cultivares ainda precisam incorporar, né, níveis mais altos de resistência às doenças típicas de condições úmidas e quentes, né? Acho que a primeira doença
que vem à mente quando a gente pensa em cultivo em períodos quentes e úmidos é a antracnose, né? A antracnose nunca deixou de ser problema, é uma doença que é característica, é típica de climas tropicais, né? Então, se você for procurar algum trabalho sobre antracnose de países temperados, você não vai encontrar, né? Então, você só encontra naqueles países trabalhos, informações naqueles países que produzem cebola, mas que têm um clima parecido, similar a essas condições que nós temos no Brasil, né? Então, em relação à antracnose, em anos ou locais com temperaturas mais amenas, a doença, em geral, não é tão problemática, mas passa a ser importante quando predominam as temperaturas mais elevadas, né? Apesar da antracnose ser um problema em algumas condições, algumas regiões de produção de cebola aqui do Brasil, nos períodos quentes, hoje, atualmente, na região do Cerrado brasileiro, que tem concentrado a produção de cebola nesse período, nos primeiros meses do ano, o principal problema que tem sido observado nesses últimos anos tem sido a queima foliar causada por bactérias, né? A queima foliar tem causado, nesses 3 últimos anos, de 2018 para cá, pelo menos quando a gente começou a acompanhar mais de perto o desenvolvimento da cebola nesses plantadas no cedo, a queima foliar tem trazido danos severos em lavouras de verão, a ponto de ser atualmente considerada a principal causa de perdas de produtividade e qualidade da cebola no verão do Cerrado, né? Tanto no Cerrado aqui goiano, quanto no Cerrado ali do Alto Paranaíba, quanto ali na região do Triângulo Mineiro, né? No caso das bactérias, né, além do problema da queima foliar, a gente tem o problema das bactérias que são causadoras de podridões de bulbos, né? Aí a gente cita aí o caso da Pectobacterium, que causa aquela podridão mais no interior do bulbo da cebola, e também, principalmente, as bactérias que causam a podridão de escamas, né? No caso aí, principalmente as bactérias do grupo, que são consideradas aquele complexo Burkholderia, né? Então, nós temos problemas acerca de fitopatógenos que precisam ainda serem trabalhados nas cultivares para que se tenha uma maior segurança, né, na produção de cebola fora de época. Uma outra característica, acho que é importante nas cultivares, incorporar nas cultivares que seriam destinados para a produção no período, nos 2 primeiros meses do ano, é a tolerância mais alta a herbicidas, né? Quando a cultivar é pouco tolerante, o estresse causado pelo herbicida na cebola acaba alongando o ciclo da cultura, né? O que não é interessante, uma vez que a intenção do plantio fora de época é ofertar o produto numa época de melhores preços. Então, se a cultivar tem alguma sensibilidade mais alta a determinada herbicida, automaticamente ela vai sofrer um estresse durante a aplicação para o manejo das plantas infestantes, né? E isso vai levar a um atraso e pode levar a um atraso tão grande que pode até, inclusive, impossibilitar a colocação do produto no mercado numa época que o preço está mais favorável, né? Bom, em relação à questão genética, a Embrapa vem já há um bom tempo desenvolvendo um programa de melhoramento de cultivares para o plantio no cedo, ou seja, o plantio aí em janeiro e fevereiro, né? Até agora já foram disponibilizadas 3 cultivares, né, a Alfa Tropical, a BRS Alfa São Francisco e, mais recentemente, a BRS Sustentare, né? A Alfa Tropical é um material já bem mais antigo, hoje já não está mais no mercado, mas a BRS Alfa São Francisco é um material que, apesar de ter sido disponibilizado em 2004, ela está no mercado e tem apresentado um desempenho muito bom, principalmente na região do semiárido nordestino, uma vez que essa cebola foi desenvolvida para aquelas condições, mas alguns trabalhos, a gente já andou fazendo alguns testes com material aqui na região do Cerrado Goiano, o Tiago meu teve uma experiência com ela lá em São Paulo, né, Tiago, com esse material, e o que a gente tem notado que, apesar de ser um material indicado mais para o semiárido nordestino, para algumas condições aqui do Centro-Sul, esse material, essa cultivar, poderia também ser utilizada
em plantios no cedo, né? Aqui no Cerrado a gente tem testado esse material, mas como o clima nosso aqui no verão não é um clima muito quente, é um verão, aqui normalmente é um verão de clima mais ameno, a tendência de se cultivar é ter um ciclo um pouco mais longo, que não é muito interessante para os produtores aqui da região. Então, o plantio aqui, os produtores gostam de plantar o material, as cultivares do cedo, em meados de janeiro, até meados de janeiro, para poder colocar o produto no mercado aí a partir de meados de maio, né? Antes de meados de janeiro é complicado por causa da chuva, né? E depois já fica muito tarde, acaba alongando muito o ciclo da cebola, né? Mas é um material interessante. O Tiago, depois, se ele quiser falar alguma coisa sobre o desempenho da BRS Alfa São Francisco, pode ficar à vontade. A BRS Sustentar é uma cultivar nova, ainda não está no mercado, ela está em processo de proteção, já foi registrada, mas também é um material destinado para plantio no cedo, aí a partir de janeiro, fevereiro, né? E a diferença em relação às outras duas é que esse material foi desenvolvido exclusivamente para sistema orgânico. Todo o processo de melhoramento feito com a parceria entre a Embrapa Hortaliças e a APTA de São Paulo, todo o processo de seleção e melhoramento foi feito em sistema orgânico. Então, esse material está mais, ele é voltado, vai ser indicado para o sistema orgânico. A gente não tem testado ele em sistema convencional, mas imagino que seja um material que possa ser adotado, embora eu tenha a impressão que alguns estudos que a gente já fez com esse material, a tendência também, a exemplo da BRS Alfa São Francisco, é que esse material alongue um pouquinho o ciclo e pode ser que não seja interessante, pelo menos para os produtores que adotam o semeadura direta aqui na região do Cerrado, pelo menos do Cerrado Goiano, ali do Alto Paranaíba. As 3 cultivares são de polinização aberta, né? E muitos que adotam o sistema de semeadura direta hoje têm preferido as cultivares híbridas, né? Bom, em relação a cultivares híbridas desenvolvidos pela Embrapa, atualmente a Embrapa está com um programa de melhoramento de híbridos para plantio fora de época. Nós já temos testado vários híbridos há alguns anos, a gente tem um híbrido já que está bem adiantado em termos de desenvolvimento e que a gente está com muito boa expectativa, na verdade, de brevemente a gente estar com esse material do mercado, né? É um híbrido que a gente já vem testando em área comercial e tem demonstrado muito bom potencial produtivo, né? Boa estabilidade produtiva em diferentes condições climáticas, o que é muito importante, né? Que dá uma segurança maior ao produtor, né? Tem apresentado uma precocidade de colheita, que também é muito importante, porque, como já comentei, é importante a precocidade porque o produtor tem a opção, tem a garantia que ele vai conseguir colocar o produto no mercado na época desejada, né? E, além disso, o material tem apresentado boa tolerância a herbicidas, que também é muito, muito importante, né? E boa resistência a doenças foliares, incluindo boa resistência à traquinose e também a queima foliar causada por bactérias, né? Além deste híbrido que já se encontra em fase mais adiantada, nós também estamos avançando com outros híbridos e alguns aparentemente com grande potencial de brevemente também virem a se tornar novas cultivares, cultivares adaptadas para o plantio fora de época. Bom, não há dúvida de que a melhoria na genética das cultivares de cebola pode trazer contribuições significativas em termos de produtividade e qualidade da cebola fora de época, né? No entanto, né, eu acho que só a melhoria genética certamente não será suficiente, né? Precisamos também, né, estar atentos a outros componentes do sistema produtivo, como, por exemplo, o caso do manejo de solo, né? Que é o segundo tema que nós escolhemos abordar aqui hoje, né? Então, para tratar do tema sistema de plantio direto, eu passo a palavra ao colega Nuno. Obrigado, Walter. Complementando, né, a questão de variedades fundamental, realmente, né? Primeiro você trabalhava mais com as OPs, né, polinização aberta, agora desenvolvendo os híbridos, realmente muito promissores, eu tenho acompanhado às vezes lá contigo, espetaculares mesmo, bem interessantes.
Mas a gente entende, né, que não só, como você mesmo disse agora, a questão de convívio com um ambiente muito adverso, muito favorável à doença, a dificuldade de preparo de solo, né, temperaturas acima do ideal em algumas partes do dia, chuvas torrenciais, quer dizer, então a gente tem que ter um sistema mais amigável, um sistema de conservacionista de solo, né, que favoreça, né, que minimize esses efeitos, né. Nesse sentido, eu vou buscar, né, vou apresentar aqui o que a gente, desde o início, quando eu entrei na Embrapa, em 2002, era um tema que eu já pesquisava antes, quando eu ainda estava na Universidade de Lavras, né, que é o sistema plantio direto em hortaliças, no caso, aplicado à cebola. Tá? Eu vou projetar, eu peço que vocês confirmem aí se vai aparecer. Ok. Estava no final, né, que foi o teste. Ok. Ok, gente? Está na tela? Ok. Certo, então nós vamos tratar do SPDH, o Sistema Plantio Direto em Hortaliças, no caso para a cebola, né? A cebola no SPDH, certo? O sistema convencional que a gente vê muito bem preparado o solo para que tenha uma boa distribuição de sementes. A gente sabe que chega a se colocar 1.100.000 sementes por hectare para ter uma população final de 850 mil, às vezes até mais do que isso. A gente já viu campos com mais de 1 milhão de stand final, né? Isso na época propícia de plantio. Agora, imagina fazer esse preparo de solo em janeiro, em fevereiro, com chuvas frequentes, com solo encharcado, mesmo que seque um pouco, mas o solo está encharcado, os problemas de compactação. Então, a gente foi vendo que nessa tentativa, né, de alcançar preços melhores no mercado, a gente forçava muito, né, o produtor forçava muito para fazer um plantio em fevereiro, em janeiro, quer dizer. Então, muitos problemas de compactação, vindo depois os problemas decorrentes em função dessas adversidades climáticas, de erosão, tá? As fotos mostram por si só, né, essa erosão laminar que a gente enxerga, né, de enxurradas mesmo, de vossorocas propriamente ditas. Mas mesmo que não tenha as vossorocas, né, mesmo num ambiente mais favorável, a gente vê problema de compactação, a gente vê problema de encharcamento, de perda de stand, mesmo que não chegue até ter essas vossorocas. E a gente observa em plantios de janeiro e fevereiro, isso é bastante comum, esses processos erosivos intensos. E aí surge, né, a oportunidade, como fazer o plantio, então, sem ter esse revolvimento intenso do solo, né? E aí surge o sistema de plantio direto em hortaliças, o SPDH, que é consagrado em grãos, né, o sistema plantio direto, mas que pode ser aplicado às hortaliças. A gente faz com muita facilidade para algumas espécies, como abóbora, como repolho, brócolis, couve-flor, tomate, e para a cebola com as suas particularidades, né, de um espaçamento menor e tal, né, uma densidade de plantio muito grande, a gente tem algumas particularidades para fazer a adaptação do sistema. Tá? Teoricamente, em termos de conceito, o SPDH é um sistema de manejo sustentável do solo e da água que objetiva expressar o potencial produtivo das culturas. Se não tivesse potencial produtivo, não adianta de nada. A gente quer fazer um sistema mais saudável, mais amigável, mais sustentável, mas preservando uma alta produtividade. E ele é fundamentado em 3 requisitos básicos. O revolvimento reduzido, né, o revolvimento mínimo do solo, a rotação de culturas, e aqui rotação não é repetição, não é ficar repetindo cultura, é rotação mesmo, e a cobertura permanente do solo. Tá? Os efeitos que a gente vê são diversos, tá? Não vou me ater aos principais aqui, mas o principal é a redução dos processos erosivos, aumento da infiltração da água, economia de irrigação, redução da mecanização, elevação dos teores de matéria orgânica, preservação do solo, maior ação de micro-organismos, de mesofauna, de minhocas, de diversos agentes, né, que compõem a saúde do solo ali, regulação térmica. Tá? A gente observou diferenças de até 9 graus, assim, em média, nos picos de temperatura. Isso foi um trabalho que a gente fez ainda em Lavras, tá? Foi com Brascas, mas sobre cobertura do solo, vale a mesma coisa. No plantio direto, a média deu 32 graus Celsius à tarde, assim, às 2 da tarde. No plantio convencional, deu 41 graus em média. Tem dias que passou de 11 graus a diferença. Basta imaginar a gente colocar a mão sobre uma palhada ou a mão num canteiro de solo nu, né? A terra descoberta, solo descoberto. A redução no mato, né? A redução na dispersão de doenças e a redução de riscos e redução de custos de produção. A gente vê diversos benefícios. Para muitos pode parecer ainda um pouco difícil visualizar como que a gente vai plantar cebola no meio de uma palhada. Imagina uma área relativamente grande, de 1 hectare, 10 hectares, 100 hectares às vezes, para como é que a gente vai distribuir essa semente aí na palhada.
né, em meio à palhada. Mas isso já é realidade, isso já, inclusive, quando a gente começou a trabalhar em 2002, já existiam iniciativas em Santa Catarina, no que vem a ser hoje a EPAGRE, era a IMPASC, né, de pesquisa, e a EMATER em separado. Já existiam algumas iniciativas em São Paulo, né, com a Coxo, Pé, né, então, em 2002 a gente começou a visitar, eles estavam também começando esse trabalho, a partir da adaptação do que foi aprendido em Santa Catarina, e aí nós começamos a fazer esse trabalho em 2002, tá? E existem iniciativas também em outros países, tem inclusive nos Estados Unidos alguma coisa, mas principalmente na Austrália, isso já é uma prática relativamente comum, tá? E são fotos históricas aí, tá? Eu sempre resgato, né? Isso é dos anos 80, dos anos 90 de literatura, tá? A partir de 89 até 96, de Tassinari, tá? E de outros atores, né? Corradini, né? Aí aqui é o Ademir Vedovato, foi um dos primeiros onde a gente fez testes, junto com o Breda, né? Era o Breda que estava fazendo o trabalho lá, né? Acho que o Tiago fez parte um pouco depois disso, né, Tiago? E aí em São José do Rio Pardo, tá? A gente visitou primeiro, né? Aqui era no Ayrton, né? Fazendo a semeadura direta. Aqui ainda era transplantio de mudas, tá? Isso é de uma mesma época, transplantio de mudas, né? No plantio aqui em cima, convencional, aqui embaixo, plantio na palhada. E a gente vê o maior conforto térmico e hídrico, vamos chamar assim, conforto, né? Esse ambiente melhor para a planta se desenvolver, para a fisiologia da planta, que aqui encontra-se muito adversa, né? O sol muito quente, a temperatura passando de 45 graus ali, a temperatura no coleto da planta, né? Eu já medi aqui no Cerrado 56 graus, nos extremos de temperatura, solo bem seco, não é a temperatura ambiente, é a temperatura ali, o microclima, vamos chamar assim, né? A gente bota a mão no solo e a gente sente que está mais de 50 graus, e aqui a palhada funcionando como um isolante térmico, né? E um protetor hídrico, tá? Isso é do mesmo dia de transplante. Aqui começaram os trabalhos de semeadura direta, aí o Breda, né? Que foi um grande parceiro aí no trabalho no início, né? E agora está em outros trabalhos, né? Foi para batata, depois foi para café e outros trabalhos, né? Nós começamos a fazer os trabalhos também em Goiás, né? Aqui o plantio com preparo reduzido, que é uma tendência, né? Às vezes uma bucha de palha muito intensa, como aqui, ó, ficava muito difícil semear. Então a gente viu o produtor inovando de passar uma grade niveladora semi-fechada, ela não está completamente aberta, só para poder distribuir melhor a semente, para poder viabilizar a semeadura com uma precisão melhor, né? Então, o que a gente observa é que o SPDH pode reduzir problemas limitantes, né? Pelos efeitos de proteção de solo, o efeito da palhada reduzindo os picos de temperatura e amenizando a distribuição de água no caso de veranicos. Isso é mais para o sul, né? Eu, quando estava conversando com o Walter, a gente pensou que ia ter muita gente mais do sudeste e centro-oeste, mas ali no chat eu estava vendo que tem muita gente, por exemplo, de Guarapuava. O Paraná passa por uma seca, né, histórica, né, esse ano agora, e isso para quem não usa irrigação, que é muito comum no sul, não usar irrigação, o plantio direto ele serve aí como um amortecedor, né, vamos dizer, reduzir, né, minimizar esses efeitos da seca, né, dos veranicos. E só para ter uma ideia, aqui foi uma das medições que a gente fez, esse foi em brócolis, né, foi da tese do Rafael, uma diferença de 4 graus, né, observada ali. Resultados da pesquisa que a gente observou, né, as palhadas, a gente viu que predominou as gramíneas, né, o uso de gramíneas, nós testamos também algumas leguminosas, como crotalárias, né, mas a gente observou que precisava de uma palhada que durasse um pouco mais de tempo, mais persistente, com uma relação CN maior. Então, principalmente milheto, aveia e milho, tá? Uma adubação de base localizada, podendo reduzir aí em 50%, porque quando joga no canteiro, nos entrecanteiros, nas entrelinhas, perdia muito desse adubo. Quando a gente faz o plantio direto, o adubo fica bem localizado na linha, né? A adubação de cobertura varia muito a questão do nitrogênio, depende da palhada usada, mas como predomina gramínea, então relação CN muito alta, a gente costuma aumentar um pouco a adubação nitrogenada, em torno de 20%, 30%, às vezes até 40%. O stand a gente estipulou mais ou menos em 550 mil plantas por hectare para as variedades de polinização aberta e chegou até 1 milhão de plantas por hectare para as híbridas, né, para as variedades híbridas. Foram feitos ajustes do coeficiente de cultura para irrigação e sempre isso considerando uma produtividade no mínimo igual a uma boa produtividade do convencional. Tá? Não é bater em cachorro morto, não, é produtividades ali na casa dos 80 toneladas por hectare, quando em alta densidade. Tá? 80 até 100 toneladas nós obtivemos. Né? Aqui os experimentos de irrigação, para ter uma ideia, né? No SPDH a gente tem a oportunidade de reduzir até aquilo que a gente aprende na faculdade, que é um coeficiente fixo para a cebola,
na verdade, ele é fixo para a cebola quando a gente pensa no canteiro de solo descoberto. Mas como tem um componente muito forte de evaporação do solo, quando a gente tem a palhada, esse KC, né, os coeficientes de cultura, na fase inicial, ele cai de 1,00 para 0,70. Ou seja, são 30% de economia nos primeiros 30 dias. Né? E depois tem reduções e tal, que ao final do ciclo ainda se tem 18% de economia de irrigação. Né? Nas perdas de solo, é impressionante, a gente fez alguns coletores de solo para ter, tinha as parcelas aqui no canto com plantio convencional, plantio com preparo reduzido e o SPDH, né, o Sistema Plantio Direto em Hortaliças. Tá? Então, a gente observou perda de solos aumentando no convencional, 40 toneladas por hectare, caindo para 2 toneladas por hectare no plantio direto. No convencional, tendo 76 mil litros por hectare de perdas, né, 76 mil metros cúbicos, né, 76 metros cúbicos por hectare de perdas de água, caindo para 13, né, 12,9 para 13 aí no SPDH. E o plantio com preparo reduzido, com um bom efeito, aí um efeito mediano, né, vamos dizer, de 50% mais ou menos de queda na perda de solo, aquele efeito que aquela passada de grade ela reduz mais ou menos em 50% a perda de solo, mas ela praticamente já não reduz a perda de água. Tá? Então, de 69 para 76, aí não foi significativa a diferença. Porque para ter uma ideia dos experimentos que a gente estabeleceu, tá? Vê-se aí que produtividade comercial muito alta, e depois nós começamos a fazer unidades demonstrativas junto aos agricultores. Né? Manejo da palhada, formação, né, de uma palhada uniforme, né, sem falhas, né, ela é o ponto-chave para o sucesso, né, do plantio direto, e o seu manejo também para ficar uma palhada bem distribuída. Então, é formar e manejar. Manejar, que a gente diz, é baixar essa palhada, seja usando um rolo-faca, um triton, né, dessecante, existem diversas oportunidades aí para fazer, diversas formas de fazer. Não existe uma receita de bolo para plantio direto, nem com relação à melhor palhada, nem com relação ao melhor manejo. Sempre a gente vai se adaptar à situação local. Aqui foi feito com triton, nessa unidade em São Gotardo, tá, só para ter uma ideia. Aí em Cristalina, né, as unidades também, essa aqui foi na Agrícola Vermo, finado da La Rosa, né. Aqui ele estava dando depoimento da dispersão de doenças, como ficou muito mais restrita. Ocorria doença, mas ela não se dispersava tão intensamente como acontecia no plantio convencional. E isso é justificável, porque não tem tanto escorrimento de água, né? Então, a água infiltra muito mais do que escorre, né? E não tem tanto respingo. Então, as doenças ficam menos dispersas, né? Elas ficam mais concentradas em alguns pontos, sem dispersar tanto pelo campo afora. Aí, o dia de campo que a gente fez lá em Cristalina, aí levamos máquinas para lá, para mostrar a semeadura, tá? Outras unidades fazendo plantio, a semeadura. A gente distribui aí em linhas simples, né? Repara, normalmente, no plantio convencional, utiliza-se linhas duplas, né? O que parece distribuir melhor, assim, espacialmente, em 1 metro quadrado, uma quantidade de plantas, né? Vamos dizer, 80 plantas no final do estande, o que vai dar 800 mil. Mas, mesmo fazendo em linha simples, a gente consegue ter uma distribuição de 800 mil plantas por hectare, porque a gente adensa na linha, né? Então, a gente tem 35 até 40 sementes por metro linear e 25 a 30, 35 centímetros entre linhas. Isso confere um estande final semelhante ao que é usado no convencional, só que em linhas simples. Tá? Aqui os dias de campo. Eu fiz questão de botar bastante fotos, porque elas são muito ilustrativas. Né? Então, aqui outras unidades, já num outro princípio. Isso aqui foi um outro momento, repare que antes a gente estava até 2010, e aqui um outro momento em que a gente retornou com esse trabalho no Cerrado, em Cristalina, e já formando o canteiro, né, praticamente todo o trabalho de mecanização aqui, o que a gente questiona, porque, na verdade, o custo aumenta muito, na verdade, não é necessário isso tudo, mas aqui era palhada muito mais simplesmente como um mulching de palha, tá? E também funciona, é uma outra oportunidade de ser feita. Né? Isso foi em 2013, no Favila, e no Renato, se não me engano também, mas no Max Favila com certeza, tá? E aqui a palhada, que serve ali como um ar-condicionado na fase inicial, né? Quando está muito quente, o início da cultura se estabelecendo, muita chuva, ela amortece também o impacto da chuva, né? E fazendo, inclusive, a gente fez isso uma vez na Verma, e fez nessa propriedade aqui, fazendo a semeadura sobre a palhada, triturava a palhada, semeava, e depois é que era feita a dessecação dessa palhada. Como a cebola leva uns 6, 7 dias para germinar, né, para emergir, no mínimo, né, às vezes até mais do que isso,
Então, não havia problema nenhum, a gente teve sucesso com essa prática tranquilamente. Tá? Os pontos básicos para a adoção aí do SPDH em cebola, e aí a gente até se pergunta, né, ainda não é tão disseminado pelas regiões cebolicultoras lá fora, onde mais se pratica o SPDH é em Santa Catarina, né, pelo histórico lá desde as primeiras pesquisas, mas também depois por uma força do trabalho da EPAGRE, né, a persistência do trabalho da extensão e a pesquisa juntos, né, forçando, né, resgatando isso e fortalecendo essa aplicação dessa prática, né. Então, a gente ressalta aqui os pontos básicos. Alguns são iguais, né, calagem, a diferença é que a gente muitas vezes recomenda, inclusive, uma fosfatagem aí, com fosfato de rocha ou com um termofosfato, porque antes da palhada, porque na adubação fosfatada a gente não consegue colocar adubações tão altas. Então, a gente aumenta a caixa de fósforo no solo, né, no caso do sistema de plantio direto. A descompactação do solo, obviamente, né, aí pode ser mecânica ou biológica, pela ação da adubação verde, que é plantada antes para formar a palhada, né. A redução da população de plantas infestantes problemáticas, isso é geral, mas o que a gente observa é que quando a gente estabelece o plantio direto, aquelas rasteiras, né, aquelas infestantes que rastejam, né, como trapoeraba, como grama-seda, como losna, elas passam a ser, às vezes, até mais problemáticas, né, do que quando se faz o revolvimento de solo, claro, né. A escolha adequada da sucessão de culturas, né, objetivando aí uma diversidade, né. A alta densidade e uniformidade nas plantas de cobertura, isso é fundamental para ter uma palhada boa, né, uma palhada bem distribuída e bem densa, tá? E quando a gente vai nos encontros de plantio direto, todo mundo fala, né, para os grãos, né, para milho, para soja, o pessoal fala palha, palha, palha. E quando a gente pensa em hortaliças, a gente tem que imaginar raiz, 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 porque serão as raízes apodrecendo, né, aqui eu digo para o caso do SPDH, né, por causa das hortaliças. As raízes apodrecendo, vocês imaginam, isso aqui é um capim comum, um pé de galinha e tal, mas as raízes apodrecendo é que se tornarão o nosso arado biológico, tá? Então, a gente tem que ter um volume de raízes bem denso, bem uniforme, bem distribuído na área, para que não tenha pontos de compactação no meio da lavoura, tá? E essas raízes apodrecendo vão virar humus, né? Exatamente no local, né, vem matéria orgânica, isso aí é composto de carbono, nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, exatamente no local onde estarão começando a se desenvolver as raízes da cebola, ok? Continuando aí nos pontos básicos, adequação da adubação de base, a gente pode reduzir a adubação fosfatada, como eu disse, ela vai em linhas, né? A adubação potássica, a gente deve concentrar mais em cobertura, porque o potássio, em geral, o adubo potássico, ele tem um índice salino muito alto, pode queimar um pouco, né? E a adubação nitrogenada vai variar conforme a palhada. Se só for gramínea, em geral, a gente aumenta. Se tiver leguminosa, a gente tem que fazer um balanço para ver se vai aumentar ou se vai reduzir. Tá? O manejo, se for só de gramínea, de leguminosa, como a gente fez com crotalária, a gente pode tirar o adubo nitrogenado, inclusive a primeira adubação, para ter uma ideia. Só que aí era uma palhada que não persistia por muito tempo. Né? Acabou não sendo muito recomendada aí por causa da cebola, porque a gente quer uma palhada mais persistente. O manejo da irrigação tem que ser considerado, evidentemente, né, de que se a gente economiza 20%, 30% no início, e em 18% a 20% em média até o final, a gente tem que reduzir a lâmina d'água aplicada. Isso parece óbvio, mas a gente viu que isso não acontecia por um simples hábito. O produtor falava que molhava 40 minutos, continuava molhando 40 minutos. Não, ele tem que reduzir para evitar problemas de doença. Ele ganha uma vantagem e deve fazer uso dessa vantagem. Nós chegamos a ver pivô testando o plantio direto em metade do pivô, outra metade convencional e fazendo o teste irrigando igual. Quer dizer, então, ou ele está super irrigando o plantio direto e causando doença, né, doenças foliares, doença de solo, doenças fúngicas, bacterianas, ou ele estará sub-irrigando o convencional. Tá? E pela prática dele de irrigar o convencional, com certeza ele tende a encharcar o plantio direto. Então, tem que reduzir a irrigação no plantio direto. A dinâmica populacional de pragas e inimigos naturais é diferente, a gente teve alguns estudos com tripes, né, em cebola, e observando que, inclusive, como havia um pouco mais de área foliar, até o limite de dano, o nível de dano era um pouquinho mais alto na cebola. E adaptação a realidades locais, conforme eu falei, não existe uma receita de bolo pronta. Para cada local, clima, a gente vai ter a melhor palhada, o melhor manejo, também o perfil do produtor, a capacidade de investimento dele e tudo mais. Basicamente era isso, né? Segue aí os meus contatos e eu me coloco à disposição aí para os questionamentos posteriormente. Muito obrigado novamente
Eu passo a palavra, então, volto a palavra para o Walter. Obrigado, Nuno. De fato, os benefícios do SPD são vários, né, e muito importantes, tanto no aspecto econômico quanto ambiental, e vamos poder explorar, discutir melhor as particularidades do sistema de plantio direto de hortaliças, né, e daqui a pouco. Bom, o terceiro componente do sistema de produção que escolhemos abordar no dia de hoje consiste do uso da técnica de bulbinhos, né, para a implantação da cultura, pensando aí no cultivo da produção de cebola fora de época, né. Para tratar desse tema, eu passo a palavra ao colega Tiago Factor, que é pesquisador do Instituto Agronômico de Campinas. Tiago? Olá, boa tarde novamente a todos. Então, eu acho que esses 3 temas escolhidos pelo Walter, nosso coordenador da live, aí, eu acho que são muito pertinentes, porque é o caminho para o cultivo da cebola fora da época, aí, né? Cebola do cedo, né? Como o nosso produtor está acostumado a dizer, né? Então, na pauta nos últimos anos, né? A gente vê que tem aumentado o interesse dos produtores em cada vez mais colocar essa cebola no chão mais cedo. E os riscos também, eles são proporcionais à renda que pode ser obtida em função dessa lacuna de cebola que tem no mercado, que o Walter bem comentou no início, no primeiro semestre, sobretudo nos meses de abril, maio, junho, né, que nós temos aí, historicamente, a importação da Argentina e alguns países da Europa, inclusive. Bom, então a minha fala vai ser sobre os bulbinhos, né, me foi colocado esse tema para conversarmos hoje. Eu vou deixar, Walter, se você me permite, para a nossa discussão final, a questão das variedades, que nós tivemos a oportunidade de trabalhar com já 5, 6 anos com variedades de verão aqui para o estado de São Paulo, sobretudo na região de São José do Rio Pardo, né? Na Fundação de Pesquisa, lá que todo mundo conhece, em Rio Pardo, com Breda, depois com Rodrigo, com Paulo lá agora. Então, a gente tem uma experiência já há alguns anos com essas variedades da Embrapa, inclusive do IAC, assim como do IPA, que conseguiram aí um desempenho muito bom em época de verão. Então, vou deixar para a nossa discussão final. E também trabalhamos com plantio direto por alguns anos, juntamente com o Nuno, né, Nuno? Então, eu acho que eu vou ter umas perguntas para vocês ao final. Para a gente não tomar muito nosso tempo, eu vou passar a minha apresentação, então, para que ficamos com a discussão final, assim, mais interessante, né? Vamos lá? Ok? Ok. Beleza. Então, pessoal, eu fiquei responsável pela parte do bulbinho, né? Não à toa, porque a produção de bulbinhos, ela historicamente, ela vem aqui do estado de São Paulo, né? Ela foi fomentada pelo professor Marcílio Dias na década de 60, quando introduziu essa técnica no Brasil. Foi bastante trabalhada pelo professor Ciro Paulino da Costa, nas décadas de 70, 80. Então, não é uma técnica atual, porém, vocês vão ver na nossa apresentação que houve avanços na técnica de bulbinho, né? Apesar de muitas pessoas acreditarem que bulbinho é andar para trás, né? A gente vai perceber que, na verdade, pode ser uma oportunidade para o produtor expandir seu calendário de produção e de colheita, né? Uma vez que todas as atividades que a gente hoje vê que
que está prosperando, ela tem uma diluição de risco, né? Então, o que é diluir risco? É plantar mais escalonadamente durante o ano. E o bubinho está aí como uma opção, né? Então, rapidamente, eu vou passar, baseado também como Nuno em fotos, para exemplificar melhor essa técnica, né? Então, bubinho em São Paulo, ele é produzido em duas regiões, região de Divinolândia, né, que a gente fala aqui perto de São José do Rio Pardo, aqui de Mococa, e a região de Piedade. Essas regiões, elas variam a área produzida de 50 a 300 hectares, mais ou menos, dependendo do ano, né? Isso varia em função do preço da cebola no ano anterior, de condições climáticas, né, da capitalização do produtor, mas é mais ou menos essa dinâmica de 100 a 500 hectares ano, o total de bubinho em São Paulo, que dá, nós podemos ver lá no final do nosso slide, na tela, aí, mais ou menos 5 a 10% da produção do estado de São Paulo, em termos de quantidade produzida, né? Na faixa aí de 10 mil toneladas. Nesse ano em particular, nós temos aí estimado uma área de 200 hectares para a região de Divinolândia, assim como também mais ou menos os 200 hectares para a região de Piedade, que são as regiões que tradicionalmente produzem bubinho no estado de São Paulo, né? Então, somados aí, nós temos uma estimativa de 400 hectares para esse ano de bubinho em São Paulo, que é o estado que historicamente mais produz a partir dessa técnica, né? Aí, como eu disse no início da minha apresentação, muita gente chega para nós e no dia a dia e diz: mas vocês estão ficando loucos, né? Plantar de bubinho é andar para trás, né? Na verdade, é isso que a gente acaba ouvindo, né? Mas em nossas andanças aí atrás de cebola, né? Nos eventos de cebolas, conversando com pessoas de outros países, inclusive, a gente percebe que não é bem assim. Eu trouxe essa tela em particular do nosso colega Hans Christoph Baer, que é da Alemanha, que trabalha para uma empresa de dados estatísticos e importação e exportação de cebola. Então, vejam, nós temos aí as barrinhas coloridas, mas eu queria, resumidamente, dizer que aí nós temos duas regiões que produzem aí na faixa de 80 a 120 mil toneladas de bubinho por ano, né? Isso varia de um ano para outro, né? Então, basicamente a Holanda, né, e o Reino Unido. Então, vejam, praticamente a produção do estado de São Paulo inteiro produzido de bubinho. Então, é uma técnica que pode sim e deve ser utilizada como estratégia de produção fora de época. É como esses colegas dos outros países, né, utilizam essa técnica, né? Então, aí só para comprovar, uma tela do Hans, né, cedida por ele, que mostra que países como a Holanda e o Reino Unido têm aí cerca de 6, 7 mil hectares produzido com bubinho. E como é que é a produção por bubinho? Na verdade, ela tem duas fases. A fase de produção da semente ou do bubinho, né, que é o primeiro ano de cultivo, que isso é feito em junho, julho, agosto, e a segunda fase, que é a fase do plantio propriamente dito, né, que é feito basicamente aí em fevereiro, março. Então, vejam, nós saímos de uma sementeira ou de um plantio a partir de semente, produzimos bulbos menores, pequenos, esses bulbos são novamente plantados para se produzir a semente que vai para o mercado, né? Para quem aí, evidentemente, não conhece a técnica de bubinho. Quais são as vantagens da técnica de bubinho? O primeiro é a comercialização, como nós dissemos, aliás, na época mais favorável de preço do ano. É uma técnica que tem um ciclo muito rápido a partir do bulbo, né? Uma vez você produzido no ano anterior,
no ano seguinte, aí cerca de 80 dias, você está com a lavoura pronta para ir para o mercado. Maior facilidade no manejo de herbicida. Você leva um bulbo brotado, às vezes ele brota muito rapidamente, sai da terra. Aqueles problemas que a gente tem com aplicar herbicida nas fases iniciais do ciclo da cebola, de fitotoxicidade, no bubinho isso não existe, né? Então, a gente tem uma facilidade em trabalhar com herbicida, considerando, inclusive, aí a retirada de algumas moléculas do mercado recentemente, né? Os produtores de cebola estão aí, na verdade, estão a pé, né, de herbicida, cada vez mais. Então, o bubinho é uma técnica que facilita o manejo de herbicida. Ele tem a menor predisposição a praga e doenças devido ao vigor, né? A planta vem com uma reserva, vamos dizer assim, né? Então, você tem aí uma planta com vigor, com uma possibilidade de nutrição melhor. Inclusive, na impossibilidade de irrigação, um problema no sistema de irrigação, ou alguns dias que não deu para irrigar, por bubinho, ela aguenta bem mais do que no manejo tradicional, por semeadora direta, ou inclusive mudas, né? Mas, como toda técnica, o bubinho também tem algumas desvantagens, né? Ele tem maior mão de obra, maior custo de produção. Nós precisamos de 2 anos, como eu comentei lá no início, para você comercializar a cebola. Um ano que você produz o bubinho e o outro para produzir a cebola propriamente dita, né? Você tem que ter uma estrutura de barracão para armazenamento, isso é fundamental. Então, se o produtor não tem, ele tem que construir ou tem que arrumar um lugar para colocar esse bubinho. Necessidade de híbridos e variedades específicas, não são todos os híbridos e variedades que vão bem no bubinho. Muitos anos a gente viu aí no mercado charuto, aquela cebola pontuda, né? Isso inclusive, devido à questão do híbrido ou variedade não muito bem adaptada a essa técnica do bubinho. Então, juntando tudo isso, exige conhecimento, né? Experiência, especificidade, eu digo, do produtor. Ele tem que aprender a fazer o bubinho para entrar nessa técnica. Não é do dia para a noite, fazendo de qualquer forma, né, que ele vai obter sucesso. Mas é uma técnica bastante interessante do ponto de vista desse plantio aí no cedo, né? Aí algumas imagens, né, para exemplificar, a nossa esquerda com semeador a vácuo, que é a grande novidade, vamos dizer assim, do plantio bubinho. Muitos colegas que devem estar assistindo essa live agora lembram do bubinho como da forma à nossa direita, da forma manual, semeadura manual, ou na latinha, como a gente diz aqui na região de São José do Rio Pardo, com as sementeiras, né? Então, pode ser feito das duas maneiras. Eu vou me atentar um pouco mais hoje à semeadura direta. Aqui está algumas imagens da semeadura direta do bubinho. Então, são feitas altas densidades de semeadura, né? Para os senhores terem uma ideia, nós colocamos na produção do bubinho cerca de 1.000 sementes por metro de canteiro. Isso dá 250 sementes por linha dupla ou 125 sementes por linha simples. Então, é uma alta densidade de propósito, evidentemente, né? Nessa época em que os dias estão se alongando, né? Essa densidade, junto com o dia mais comprido, vamos dizer, mais longo, né? As cebolas de dia curto, principalmente, elas têm uma tendência a bubificar precocemente. É aí que se forma o bubinho, né? A mágica do bubinho. Então, aí, já passando a colheita, é uma área muito recente, essas imagens de 10, 15 dias atrás, que eu estive em Divinolândia, a região produtora aqui da nossa região. Essa cebola, então, vocês podem ver que boa parte está instalada, já com cerca de 80, 90 dias, mais ou menos. Então, nós temos aí a área do bubinho, a colheita. Aqui seria o tamanho desses bulbos, aí na faixa de 20 ou 30 milímetros, ou 2 a 3 centímetros, né? E aqui eu tenho até um vídeo para mostrar o corte desse bubinho, né? Vamos lá, pessoal.
Então, a ideia é cortar essas plantas com certo talo, né? Fica ainda um pouco de folha e talo ali junto desse bulbinho, para que isso aí facilite, não estrague muito no acondicionamento no barracão, né? Então, ela fica com aquele chapeuzinho, com aquele pedacinho de folha seca acima do bulbinho, impedindo a entrada de bactérias e conservando um pouco mais esses bulbos precocemente formados, né? Em seguida, depois de feito a colheita, são ensacados esses bulbinhos, colocado sobre o canteiro e para uma pré-secagem no campo mesmo, né? Isso é feito 2 ou 3 tombos nessa sacaria, vem um colhedor virando esse saco para que ele possa secar previamente antes de ir para o barracão. E aqui está o barracão, colocado aí a metade do saco de bulbinhos, né? E colocado em um estaleiro, muitas vezes de madeira, de eucalipto ou de bambu, como é nesse caso, na região de Divinolândia. Então, esses bulbinhos ficam metade de um lado do saco e do outro, num lugar bastante ventilado, de maneira a conservá-lo para o plantio, principalmente em fevereiro do ano que vem, né? Então, eu gostaria de, após essa seca e armazenamento, gostaria de mostrar, aqui já pode ser novidade para muita gente, para outros não, né? Mas quando se fala em bulbinho, todo mundo fala, mas e aí? E o plantio, né? Tem que ser manual, é muita mão de obra, como é que nós vamos fazer? Então, nós temos aí alguns exemplos do exterior. Eu vou acionar todos esses vídeos ao mesmo tempo para a gente dar uma espiada neles. Os senhores vão perceber que nós temos vários mecanismos de plantio. Então, os senhores podem perceber que nós temos mecanismos parecidos com uma plantadeira de batata, né? Com aquelas conchinhas, né? Que levam o bubinho até o solo. Aqui é uma mesa vibratória em que os bubinhos vão caindo nesses cones e vão caindo no suco de plantio. E nesse vídeo aqui nós podemos ver também um esquema também de distribuição através de esteiras, né? Nesse caso. Então, as esteiras que levam esse bubinho até as linhas onde é feito o plantio. Então, esse material é da Holanda e da Alemanha, então podemos ter opções futuramente no Brasil também de mecanização da cultura do bubinho, caso alguma empresa aí tenha interesse nesse tipo de desenvolvimento. Bom, então, para fechar a nossa apresentação, quais são os principais desafios e oportunidades do plantio a partir de bulbinhos? O primeiro é a mecanização do plantio. Nós não temos máquinas ainda no país adaptadas a esse plantio. O armazenamento refrigerado, né? Se tivermos a oportunidade de apresentar um outro vídeo da Holanda, que o pessoal lá armazena o bulbinho em ambiente refrigerado para o plantio, até por 8 meses. O desenvolvimento de híbridos e variedades mais adaptados às regiões produtoras. Um híbrido ou variedade que vai bem aqui em Divinolândia não quer dizer que vai bem no Triângulo ou em Goiás, né, ou até na Bahia. Então, isso deve ser melhor equacionado em cada região. Nós sabemos que cebola responde muito às condições climáticas, né? E no que se refere à oportunidade, nós temos aí, através dos bulbinhos, o mercado para empresas, talvez, produtoras só de bulbinho,
como existe em outros países. Como tem empresas aqui que produzem sementes, né, pode ser produzido bulbinho para vender para um produtor que vai plantar essa cebola para o mercado. Né? Então, nós podemos criar, né, abrir essa nova janela de mercado. E a melhor remuneração, né, como oportunidade, pegando justamente, historicamente, os melhores preços de cebola no primeiro semestre do ano. Né? Então, eu gostaria de agradecer, para fechar realmente a apresentação, o engenheiro agrônomo Michael Mengali, que é de Divinolândia. Boa parte dessas fotos é da propriedade dele. Ele deu uma força muito grande nessa apresentação. Então, fica aqui meu agradecimento ao colega Mengali, de Divinolândia. Queria agradecer também a Renato Agnello, de Piedade, que é outra região produtora de bulbim, que estamos sempre conversando e adaptando e atualizando essas informações. Aqui estão meus contatos. Eu estou à disposição no IAC, na unidade de pesquisa de Mococa. Obrigado. Volta a palavra ao Walter. Obrigado, Tiago. Foi muito boa a apresentação, muito ilustrativa, né? E a gente pode ver que, apesar de muita gente pensar que o sistema de bulbinhos a técnica de bulbinhos seja uma técnica ultrapassada, a gente vê que em outros países a técnica ainda tem sido bastante utilizada, né? Existe uma estimativa, acho que já conversou, né? Não sei se foi você que me disse, Tiago, em torno de 7 mil hectares plantados, só na Holanda, 7 mil hectares plantados de bulbinho anualmente, né? Então, é uma técnica interessante. Lógico que sempre toda técnica ela precisa ser modernizada, né? E eu acho que a questão da mecanização é um dos aperfeiçoamentos que precisa ocorrer, talvez, no sistema, né? Mas é muito interessante, por isso que acho que a gente escolheu esse tema de bulbinho para incluir nessa apresentação, né? Porque até para muitas pessoas que ainda talvez não conheçam a técnica, se alertem, né? Até tem uma pergunta aqui, vou aproveitar. Bom, antes da pergunta, eu vou pedir para o pessoal, a gente vai iniciar a fase de perguntas, né? E fiquem à vontade para quem tiver interesse em participar, os que estão nos assistindo, por gentileza, mandem perguntas, postem as perguntas no chat ao vivo no YouTube, que a gente repassa aqui para os nossos convidados, pode passar para mim também, tá? Mais uma pergunta já, aproveitando que a pergunta envolve tanto o SPDH quanto a produção de bulbinhos. Ela é feita pelo Rodrigo Vieira de Moraes, e ele pergunta o seguinte: o plantio de cebola em bulbinho em SPDH poderá ser o futuro da produção agroecológica de cebola? Nuno, o Tiago, se alguém quiser responder. Pode ir, Nuno. Áudio. Tá mudo, Nuno. Posso começar aqui os comentários. Muito boa pergunta, Rodrigo. A gente já fez teste, sim, com produtores orgânicos aqui no entorno do DF, na região de Monte Alto. Ele chama Jean Felipe, né? E planta mais ou menos 2 hectares de cebola por ano, né? E a maior dificuldade, talvez, da produção agroecológica de cebola é o convívio com o mato, né? E principalmente quando a gente traz essa produção para fevereiro, para janeiro, aí realmente o início, né? A fase inicial de cebola, para ela se estabelecer, é muito difícil, e aí na produção agroecológica, evidentemente sem herbicida, fica muito complicado o convívio com esse mato. Vai fazer uma capina manual, ocorre muito de balançar a planta, aí atrasa um pouco o desenvolvimento inicial, né? O que a gente faz lá com o Jean, né, que já fazia essa prática, tem muita experiência, é uma dessecação, entre aspas, com plástico, para ter uma ideia, né? Então, fazia dessecação com plástico de uma palhada de milheto, pode ser de aveia em outra região, e aí depois faz o plantio de bulbinho. Então, a gente usa muito essa dessecação com plástico para fazer o plantio de brascas, né? Isso é bem comum lá. E na adaptação para a cebola, aí é feito em canteiro, faz-se o SPDH, o plantio direto, também se utiliza, às vezes, a braquiária rusisiense, que é fininha, fácil de secar, e nova, né, mais ou menos com 75 dias, 2 meses e meio, mais ou menos, e depois vem plantando o bulbinho, tá? Então, o bulbinho, realmente, o Tiago falou muito bem aí, ele vem com um vigor absoluto, muito mais rápido o estabelecimento,
na hora de fazer o controle do mato, na primeira capina, que vai ser feita aí com uns 40, 45 dias, ela, né, porque no início, né, essa dessecação segura mais de 30 dias, aí ela já está bem estabelecida a planta. Com 70, 80 dias já tem quase colheita, né? 70 dias ela está quase colhendo, quer dizer, a segunda capina já é quase colheita, né? Então, realmente pode ajudar. Eu não diria que é só ela, não. Aí vem a época convencional de plantio, a produção agroecológica de cebola pode variar o modelo agrícola conforme a época do ano, né? Então, existem algumas outras oportunidades para escalonar a produção. E é um desejo da produção orgânica, que tem um ramal de comercialização muito específico, né? Escalonar a produção para os seus clientes especificamente. É diferente da cebola convencional, que tem toda uma lógica de mercado em nível nacional. Quando uma região não tem, outra abastece e tudo mais. O produtor orgânico não, ele costuma ter os seus clientes e entregar durante o ano inteiro para eles, né? Então, realmente, eu acho que pode ajudar sim. Boa pergunta. Tiago, gostaria de fazer uma complementação? Eu gostaria só de complementar o que o Nuno disse, né? Foi muito boa a pergunta do Rodrigo, porque na produção agroecológica a questão do mato é fundamental. E não só isso, né? Nós temos aí uma dificuldade muito grande em se fazer a semeadura direta no ponto certo da palhada. Era essa a questão que depois eu ia perguntar para o Nuno. Se você fizer com a palhada muita palha no canteiro ou na área sem canteiro, a gente sabe que vai embuchar, aquilo vai virar, você não vai conseguir plantar. Se você plantar com umidade um pouquinho fora do fundamental para o plantio direto, você tem problema desse sulco não fechar no plantio direto. Tem a questão do envelopamento, quando a semente cai em cima da palha, né? Então, essas questões da semente, quando você planta por bulbinhos, você já tira fora essa questão, né? Você consegue superar esse degrau da semeadura direta, assim como o plantio com mudas convencionais, né? Então, o plantio direto e bulbinho, como bem o Rodrigo disse, pode ser, sim, na minha opinião, uma boa alternativa para produtores orgânicos, agroecológicos, aqueles que fazem uso, não pode fazer uso de herbicidas nem técnicas aí convencionais, ok? O Rodrigo também tem uma outra pergunta. Ah, tá. Do Cândido Alves, faz uma pergunta. Depois a gente volta para o Rodrigo. Para o armazenamento de bulbinho sob refrigeração, qual temperatura seria recomendada? Tiago. Ô, Cândido, muito boa sua pergunta. Como nós não temos... agradeço a pergunta. Como nós não temos ainda desenvolvido essa tecnologia no Brasil, em países como a Holanda, isso já é bater em bêbado, né? A palavra certa é essa, né? Aqui eu não teria uma temperatura ideal para te recomendar hoje para colocar na câmara fria. Porque depende da temperatura, depende da umidade, depende do lugar que você está, depende o tipo de câmara fria, se ela tem um sistema de ventilação de baixo para cima, se ela tem exaustão. Então, é uma pergunta que ainda está para ser respondida, né? Conversando com o Walter aí, né, Walter? Nos bastidores aí, nós acreditamos que a temperatura por volta de 15 graus seja uma temperatura bastante interessante para a conservação de bulbinho nas nossas condições. Porém, essa é uma temperatura que a gente está supondo, né? Então, nós temos que ainda desenvolver essa técnica no Brasil e contamos aí com o apoio dos produtores, do pessoal que tem câmara, né? E os diferentes tipos de câmara para poder fazer uma recomendação mais segura sobre temperatura de armazenamento de bulbinho. Nós não temos isso no Brasil ainda. Deixa eu complementar. Lá no produtor, onde a gente faz essas unidades demonstrativas, eu trabalho muito com ele em mandioquinha, inhame, e acompanho também os trabalhos com cebola. Pela altitude aqui, não é necessário câmara fria, a gente não teve menor problema com o apodrecimento. Eu acredito, cumprimento aí o Cândido, né, companheiro aí de trabalhos aí com mangaritos e com outras espécies lá da região de Montes Claros, né, machiste do reino, né, que eu sei que ele trabalha também com machiste do reino, mas para a região de Montes Claros eu acredito que seja interessante fazer um estudo, uma região, por exemplo, Vale do São Francisco,
Mas aqui no Planalto Central, por exemplo, essa região onde ele produz está 1.200, 1.300 metros até. Então, Cristalina também é alto. Para essa oportunidade do plantio do cedo, quer dizer, a gente colhe em outubro, novembro. Em janeiro, fevereiro está plantando. Aí não é tão importante assim, realmente, tirar do chão, fazer em giral, espaldeira ou pendurados, né? Ele fez um giral e um empilhamento de mais ou menos uns 30 centímetros, tá? E de uma forma, no primeiro ano, um pouco improvisada para fazer um teste, no segundo ano, melhorado, realmente, com o estaleiro. E não teve problema nenhum para manter até o plantio de fevereiro até março. Realmente, a partir de abril, maio, a gente começa a ter um problema de apodrecimento. Foi comentado, né, a Holanda, pela questão climática, né, eu acho que a grande fortaleza do Brasil, que às vezes até impede da gente avançar mais, é essa riqueza de recursos que a gente tem, né? Então, ele só tem uma época de semeadura, um ciclo muito longo de cebola, se for convencional ali, né, vai levar mais ou menos como o sul do Brasil, lá no extremo sul, né, 3 meses de sementeira, mais uns 4 meses de campo, 7, 8 meses. Na Argentina passa de 8 meses o ciclo de cebola. Então, para eles fazerem um plantio, que seria o primeiro mês possível de plantar aqui na nossa analogia, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, aí sim você começa a ter que fazer uso da refrigeração. Mas para o plantio de janeiro e fevereiro, para a maioria das regiões de Goiás, Minas Gerais para baixo, eu acredito que não seja tão necessário, do Cerrado, norte de Minas e Vale do São Francisco, aí sim, conforme você falou, vamos buscar estudos, né, é uma oportunidade de estudar realmente a conservação desses bulbinhos. Tá? Regiões quentes é que vão precisar dessa refrigeração. Só complementando, para fechar a questão, Walter, tem a questão também de se misturar o bulbinho com outras culturas, né? Então, o pessoal guarda beterraba, guarda batata semente, então tem a questão do etileno, tem a questão de CO2, o próprio oxigênio. Então, quando você mistura com outras espécies, já é um outro ambiente. Então, isso tudo deve ser equacionado. Na Holanda, a gente vê mega estruturas de produção só para bulbinho, né? Então, ali tem um controle local daquela questão do armazenamento. E aqui a gente acaba misturando tudo na mesma câmara. Então, tomar cuidado para isso, que às vezes pode ter aí algum problema, principalmente com indução floral, né? Então, se errar na temperatura, a gente pode ter um problema aí de florescimento precoce, né? Ok? Viu, Thiago? Só complementando, já que a gente está na conversa falando sobre o bulbinho, mas poderia talvez passar para o pessoal como é que é o feito, qual que é o ciclo da produção do bulbinho, só para ter uma ideia, qual que é o período que fica esse bulbinho armazenado até a colheita. E em São Paulo, como é que é feito isso? Ok. Aqui é o seguinte, é feita a colheita agora, nos meses de outubro, novembro. Ele fica, como o Nuno disse, fica em temperatura ambiente, naqueles galpões, né, com estaleiros. Isso aí fica agora de novembro, dezembro, janeiro e vai para o chão, vamos dizer, vai para o solo em fevereiro, né? Fevereiro, 15 de fevereiro, 15 de março, mais ou menos. Vamos colocar esses 2 meses como os meses de plantio. Então, são novembro, dezembro, janeiro, são 3, 4 meses de armazenamento. Porém, as duas regiões de São Paulo que produzem, Piedade e Divinolândia, estão basicamente acima de 1.000 metros, né? É como o Nuno disse, não há necessidade de refrigeração, uma vez que o ambiente é bastante favorável a guardar esse bulbinho, né? Em outras regiões, a dificuldade é um pouco maior, estraga mais, na hora de limpar esse bulbinho para plantar, pode ser que nós tenhamos uma perca um pouco maior, né? Alguém perguntou ali se era 15 graus positivo ou negativo. É 15 graus positivo, tá? Para refrescar só. É o isso. A dúvida que a gente até estava comentando com o Thiago durante a semana é a questão do estímulo. Tem que tomar muito cuidado com a temperatura baixa para o bulbinho, porque pode estimular o florescimento. Porque a baixa temperatura é o que estimula o florescimento na cebola. Então, eu imagino que, apesar de ser um bulbinho, né, não é um bulbo grande, né, mas eu acho que com 3 centímetros ele já recebe o estímulo ao florescimento. Então, por isso que a gente estabeleceu uma temperatura de 15 graus por um período curto, seria um armazenamento, não é refrigerado, acho que um armazenamento
só com ventilação, para tentar diminuir um pouquinho a questão da umidade e manter uma temperatura um pouco mais baixa. Porque eu acho que a questão de armazenamento a frio pode induzir o florescimento, né? Então, esse é um aspecto que a gente tem que ficar mais atento. Tem uma pergunta também que o Rodrigo já havia feito no início. A pergunta dele era o seguinte: ela gostaria de saber se existe uma empresa privada realizando experimentos sobre plantio de cebola fora de época no Brasil. Eu só não entendi o que é experimento, se é produção comercial ou é experimentação mesmo, eu não consegui entender. Mas, assim, vou considerar como isso seja, a pergunta seja em relação à produção comercial. Aqui na região do Cerrado se planta, igual eu comentei no início, eu não sei se o Rodrigo, acho que não sei se ele pegou acho que ele talvez não tenha estado presente logo no início das apresentações, mas o Brasil planta, aqui no Brasil se planta em torno de 3 mil hectares de cebola em janeiro e fevereiro, que é o que a gente está considerando plantio fora de época, né? Então, plantio comercial é sim executado, né? Agora, eu não sei, se é em relação à experimentação mesmo, por favor, você pode, por favor, refazer a pergunta, que a gente vê se a gente consegue atender satisfatoriamente a tua pergunta, tá? Tem mais uma pergunta? Walter, acho que o que ele quis dizer é quais são os materiais mais plantados no cedo e tal, né? Acho que é mais nesse sentido, né? Mais de uma produção comercial, né? Você imagina. Tá, se for em relação à questão de cultivares, aqui nessa região do Cerrado, basicamente hoje são híbridos, né? Então tem diversos. Hoje tem vários materiais disponíveis. No passado a gente praticamente não tinha cultivares indicados para plantio no cedo. Então hoje, se você entrar aí na página das empresas, aí você vai ver vários materiais indicados, né? Então, aqui na região eles usam materiais, alguns materiais, inclusive, que eles usam agora no cedo, muitas vezes é material que é de época normal, né? Muitas vezes, por falta de opção, acabam adotando esses materiais no cedo também. Mas existem materiais melhor adaptados e outros menos adaptados para plantio no cedo. Uma outra pergunta aqui: devo esperar o bulbinho germinar para plantar? Aqui no caso seria brotar, né? Tiago, você pode responder para nós? Posso. O Walter, não é necessário esperar essa brotação. Esse bulbinho, muitas vezes, a dormência dele já é quebrada com o tempo que ele fica armazenado. Então, tem muitos bulbinhos que caem são plantados, inclusive, sem nenhuma folhinha apontando, né? Então, essa questão de ficar esperando não é necessário. Cada variedade ou híbrido tem um comportamento diferente, né? Então, precisamos, no entanto, nos atentar a essa questão. Mas a experiência aqui para o estado de São Paulo diz que esses meses, 3 meses aí de armazenamento e para posterior limpeza e plantio, né? Que passa na máquina esse bulbinho para tirar aquela pontinha e plantar. Não é necessário ele estar com folhinha apontando, não, ok? Tiago, você sabe me dizer quantos dias a partir do plantio, entre o plantio e o início da brotação, quando você coloca no campo, você tem ideia? Então, é mais ou menos isso que eu falei, Walter. Ele é armazenado agora no mês de novembro, outubro, novembro, né? E colocado no chão em fevereiro, março. Então, vamos colocar... Assim, para a brotação. Brotação. Depois que você coloca no campo. É muito rápido, né? 5 dias, 3 dias, 5 dias, 7 dias. Questão de dias aí, 7 dias no máximo, 10 dias no máximo. Contado, ele sai com muita força, né? Então, é muito rápido. Tiago, só aproveitando, fazendo uma pergunta, você falou da questão de cultivares, e uma pergunta: tanto faz você usar cultivar de ciclo curto quanto ciclo intermediário, as duas seriam possíveis de serem utilizadas no sistema de bulbinhos, ou você acha você já comentou isso, acho que na sua apresentação, brevemente, com relação às cultivares de ciclo precoce, mas em relação, se algum produtor tiver interesse, por exemplo, utilizar uma bola precoce para o sistema de bulbinho, você acha que seria viável ou existem impedimentos
para que possa usar esse tipo de material? Olha, Walter, a exemplo da semeadura direta e o plantio até de mudas, tem aumentado muito o plantio de híbridos, né? Inclusive para o bubim. Não vejo objeção em plantar material OP, material de ciclo intermediário, mas a experiência, vamos dizer, aqui da região mostra que esses materiais acabam tendo um pouquinho mais de problema com charuto, com problema de um bulbo um pouco mais comprido, né? Então, o material híbrido, nos últimos anos, tem se saído um pouco melhor aqui para a região. Mas isso não quer dizer que o material OP não pode ser plantado, como em Piedade ainda é plantado material crioulo, né? Material, uma bola precoce da vida, ainda é plantado ainda na região de Piedade. Aqui em Divinolândia, meio que virou uma febre as híbridas, né? As empresas, os colegas são muito competentes nessa questão das empresas multinacionais de sementes e realmente fazem os campos, os produtores, estão em cima dos produtores, as revendas, então acaba se encontrando aí um material que se adapta muito bem. Eu não vendo semente, né, mas o exemplo é aquários, né, que para nossa região aqui se adaptou muito bem ao plantio de bubinho e é o híbrido hoje mais utilizado na região de Divinolândia. Mas não quer dizer que não pode ser plantado OP nem material intermediário, ok? No produtor a gente utilizou a Sirius, para ter uma ideia, e foi muito bem também. Tá? Curiosidade. Né? Você viu que o rapaz respondeu, o Rodrigo respondeu, Walter, se é experimentação científica, não sei se você viu. Ah, tá, sim. Eu não sei de experimentação científica. Você conhece alguém que... Não conhece, é um bocado complicado a gente imaginar, porque varia demais da conta para chuchu a beça. Então você imagina, plantar aqui em Brasília, na nossa estação da Embrapa, plantar em Cristalina, plantar em Campo Alegre, Goiás, plantar no Triângulo Mineiro, plantar em São Gotardo, e são um monte de materiais comerciais de diversas empresas, tem toda a questão comercial envolvida, né? Igual o Thiago falou, a gente não é vendedor de empresa de semente, então fica meio... É uma relação um pouco complicada, a gente não tem muito por isso, talvez empresa privada, mas aí ela vai pesquisar só os seus materiais, ou vai pesquisar o dos outros todos. Então, realmente, o que a gente observa a campo são os produtores fazendo plantios comerciais, testando diversos materiais. Walter, Thiago, vocês devem ver por aí, quando a gente vai rodando o campo, né? Chega lá, tá plantando. Aqui eu estou testando determinado, né? Era Optima, era Perfect, depois vem Sirius, vem Aquarius, né? Algumas ficaram para trás. Eu lembro de uma vez que a gente visitou um campo de Mercedes em 2004, espetacular, em janeiro, não acreditava que estava produzindo. Depois ela sumiu do mercado, né? Então derreteu com doença, mas não sei o quê. Então é uma sucessão muito grande. Mas, assim, experimentação científica é um bocado complicado. O que a gente vê são os produtores testando materiais de diversas empresas, né? Nós, do setor público, é um pouco difícil ficar fazendo teste para os outros, né? Não tem muito sentido e varia demais com a condição climática, né? Basta mudar também 15 dias e tal, varia demais. O que uma foi bem numa época, pode ser outra. E as empresas vão ter interesse em testar só os dela, né? Não vão testar os dos concorrentes, né? Então, eu acho que é mais a experimentação prática dos produtores que vai trazer essa resposta com a experiência, né? Acho que sempre num primeiro ano fazer experimentos, né? Os produtores testarem, e aí vai ganhando experiência e vai tendo essa resposta. Ô, Nuno, eu só queria pegar um gancho, acho que o Rodrigo quis dizer isso mesmo, eu acho que a experimentação, ela tem que ser meio que... Cebola a gente sabe, né? Que ela é uma cultura que responde muito à condição climática, então é muito particular a região sul, a região aqui do sudeste, a região do Nordeste. Então, cada local, eu acho que a experimentação deve ser feita regionalmente e muitas vezes até localmente, né, Walter? Você que é nosso melhorista de cebola aí, ela tem aí uma adaptação muito peculiar para cada região. E aqui na região de São José do Rio Pardo, o Rodrigo é daqui, que fez a pergunta, né? Eu acho que ele fez essa pergunta porque nós fizemos já essa experimentação há 5, 6 anos, né, com diversos híbridos, diversas OPs, variedades, né, e
e alguns materiais se sobressaíram, né? Tanto de híbridos como os OPs, né? O Walter mencionou lá no início da apresentação, BRS Alfa São Francisco foi muito bem. O material do IPA 11 foi muito bem no cedo aqui em São Paulo, né? Plantio em janeiro, de muda, né? Assim como a IAC Aran, que é um material também do IAC, também foi relativamente bem. Então, eu acho que, como aqui nós fizemos, cada local deve fazer sua experimentação, porque cebola é complicado. Não dá para exportar resultado, não. Okay? Nuno? Eu queria uma pergunta para o Tiago, que a gente teve uns testes, lembra, Walter, que a gente testou, a gente viu uns slides sobre produção de bulbinho em bandejas, né? O que parece também maluco, mas era para não ter aquelas duas fases, né, de produção. Lembrando que a primeira fase é o tamanho de uma sementeira, né? Que é mais ou menos 10 vezes menor ou 15 vezes menor do que o campo definitivo. Se um produtor vai plantar 15 hectares de bulbinho, ele planta mais ou menos 1 hectare, alguma coisa assim, né? Varia um pouquinho a taxa conforme a densidade de plantio. Mas, ainda assim, para não ter as duas fases, a gente viu umas fotos, e aí nós chegamos a fazer um teste, lembra, Val? Que a gente conseguiu uns bulbinhos de 2 centímetros, 2,5, em bandeja. A gente usou bandeja de 288 células, e aí, por exemplo, em São José do Rio Pardo, perto de vocês aí, tem viveiros, né, bem estruturados e tal, etc., que poderiam, de repente, atender essa demanda. Produzir esses bulbinhos, mais ou menos, né, no final de ciclo ali, no final de julho para setembro ali, com 65, 70 dias de bandeja, eu acredito que chega a haver já a bulbificação na bandeja, com manejo de nutrição, de água, e isso era feito na Holanda. Agora, até me surpreendeu que está sendo feito mais no campo, pelo visto, pelo que eu vi no vídeo aí, né? Com uma alta densidade de plantio. Então, existe ainda viabilidade, existe alguma experiência por aí de fazer esse bulbinho na bandeja? Ô, Nuno, eu digo para você que é uma técnica muito interessante. Eu acho que, inclusive, do ponto de vista sanitário, de sanidade, né, vai ser um material muito melhor do que o material de campo. O ciclo encurta. Ciclo encurta, né? Mas, considerando aí hoje, você fornecendo a semente de 10 a 15 reais uma bandeja para o viveiro entregar uma bandeja pronta para você dando a semente, se você fizer as contas no final do ciclo, aí eu acho que essa conta não fecha, né? Apesar de ser uma técnica bastante interessante, né? Eu acho que fica bem caro a brincadeira. Eu acho que em bandeja, ainda a técnica de mudas, de você fazer essa muda no início de dezembro e plantar ela no início de janeiro, logo depois das festas de fim de ano, um pouquinho mais, aí sim, aí eu digo para você que nessa questão, eu acho que a viabilidade econômica é bem melhor. Você dá 2 tombos no bobinho usando bandeja, eu acho que isso vai lá para as alturas, né? Eu não fiz conta para isso, não. Isso é uma impressão de mercado, né? Vocês podem me questionar. Mas são mais ou menos 800 bandejas por hectare. Eu acho que não é tão... Questão de estudar. Depois a gente fala. Tem mais uma pergunta aqui da Maria França, eu acho que é mais ou menos nesse sentido, mas eu acho que não sei se ela não dava para armazenar de modo hidropônico, mas eu acho que é produzir de modo hidropônico, estou entendendo aqui. Eu acho que é produção de bulbinho em sistema hidropônico. Não sei se eu estou... se não armazenar, não. Eu acho que é produzir. Não, aí vai mais ou menos a ideia da bandeja, né? Da bandeja. Isso, é uma pergunta, mas eu acho que é perfeitamente possível, né? Cebola se consegue produzir sistema hidropônico sem problema nenhum. A gente já fez isso aqui, né, Nuno? Para indução de deficiência nutricional, cebola produz muito bem o sistema hidropônico. Precisa ver, é a questão da questão econômica, né? Eu acho que tem que avaliar a viabilidade econômica, porque já é um sistema mais caro, né? Naturalmente mais caro, porque você tem 2 ciclos, né? E aí entra mesmo a questão da utilização de semente híbridas. A semente híbridas é bem mais caro, né? Até já conversando com o Tiago, a gente tentando imaginar se a viabilidade de você utilizar híbrido no sistema de bulbinhos, porque você encarece muito o sistema utilizando híbridos, né? Então, o produtor tem que conseguir colocar o produto dele numa janela bem específica quando o preço está bom, senão eu acho que o risco dele não ganhar dinheiro
não fazer renda acaba sendo um pouquinho grande, né? Mas, assim, é uma técnica muito interessante. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta em relação a bulbinhos. Tem uma pergunta aqui eu acho que o Thiago, tem uma pergunta do Humberto Sampaio de Araújo. Em São Paulo existe experiência com híbridos de variedades no plantio convencional no cedo? Acho que o Thiago já respondeu um pouquinho, né, sobre isso, mas existem plantios no cedo, né? Eu acho que São Paulo é uma região que já plantou até alfa tropical, a própria cultivar da Embrapa, alfa tropical, foi plantada no cedo por um tempo, mas depois o pessoal, como sempre é um plantio, é uma produção de risco, então às vezes o produtor planta no ano, desiste depois volta a plantar, mas existe experiência sim, eu acho que tanto de híbridos quanto de variedade, tanto utilizando mudas de bandeja, quanto utilizando semeadura direta, quanto utilizando mudas, né? Mas é um sistema que tem sido utilizado. Ô, Walter, posso complementar? Sim. Posso complementar. Então, aí, complementando a pergunta do Humberto, pela nossa experiência de alguns anos, é o seguinte, o plantio no cedo, ele vai muito bem. Vai depender o ano se em janeiro chove demais ou não. Porque a semeadura direta, mesmo de variedades ou híbridos que toleram o calor, sobretudo o calor, até as alfa da vida, se chover muito, a semeadura direta tem a questão de desenterrar a semente, né? Então, você acabou de plantar e cai 100 milímetros em cima, não tem quem segura. A cebola é muito suscetível a essa questão. Então, é um risco, não deixa de ser um risco. Então, você fazer semeadura direta, não é questão que a variedade ou o híbrido não vai bem nessa época, ele vai bem. Tem muito produtor que tem medo de plantar, diz que cebola não vai no calor. Você vai na Bahia, vai no Vale, vai ser 42 graus, gotejamento e 100 toneladas por hectare. Então, Rio Grande do Norte. E Rio Grande do Norte, né? Lá em Mossoró. Então, isso eu acho que é um paradigma que já foi quebrado. Cebola, o problema é chuva, demasiado, é muita chuva em janeiro. Então, se for para semeadura direta, tem que rezar para não cair chuvas torrenciais em cima, principalmente no início do ciclo. Agora, o plantio de mudas é tranquilo. Você pode plantar que você não vai perder, o risco é muito baixo. O plantio, a semeadura direta com o plantio direto, com palhada, conforme o Nuno disse, se você tem que acertar o ponto da palhada para não ter muita palha, o ponto de umidade, também assegura, melhora a questão de desenterrar essa semente no caso de ter chuvas torrenciais aí, né? Então, são níveis de risco, né, que a gente diz, né? Se o produtor que quer entrar nessa jogada, ele tem que avaliar muito bem os níveis de risco que ele vai correr. E tem que entrar no jogo já sabendo quais são as regras do jogo. Eu acho que é por aí. Tem uma pergunta também do Cândido, nosso amigo Cândido. Bulbos refugados pelo calibre podem ser usados na técnica do bulbinho? É o que eu te falei, né, Walter, outro dia? Sim. Que a gente usa lá no produtor orgânico. O que parece é que tem uma tendência mais de dar aquele bulbo duplo, bulbo triplo, do que o bulbo produzido para bulbinho mesmo, sabe? Parece que é uma tendência maior, assim. Então, quando o bulbinho realmente é produzido para bulbinho, menorzinho e tal, etc., parece, por ele ser mais juvenil, talvez por isso, a percepção é que deu muito, quando a gente usou bulbo refugo, deu muito bulbo duplo, triplo, quádruplo, abrindo, né, aqueles bulbos formados que são meio irregulares, né, são meio charutados, assim. E mas deformados, né, meio amassados. Valeria a pena comentar sobre a questão de tamanho de bulbinho, né, Tiago, Nuno, qual que seria essa relação de tamanho com bifurcação, com perfilhamento? Eu acho que seria interessante para esclarecer para o pessoal. Eu acho que tem a ver com essa questão de juvenilidade, né? Porque um bulbo que completou o ciclo e não chegou ao tamanho, ao calibre, mas ele já tem uma maturidade fisiológica maior, então também acho que isso responde um pouco. Uhum. Não é só o tamanho. Eu acho que complementando a sua fala, Nuno, nós temos que lembrar que bulbinho não é refugo, bulbinho é semente, nós temos que tratar como semente. Então, além dessa questão de perfilhar, tem a questão de sanidade, né? Quando você faz uma lavoura para bulbinho, você fica atento a doenças,
a intensidade das pulverizações são maiores, o cuidado com a lavoura é melhor. É como você estivesse tratando realmente de uma sementeira ali, né? Então, eu acho que você usar, além da questão de perfilhamento e maturidade desse bulbo, tem a questão sanitária, né, Walter? Que você pegar um bulbo refúgio não é a mesma coisa de um bulbinho produzido para essa questão. Só emendando a pergunta do Walter, então, bulbos grandes, Walter, tendem a perfilhar, né? Acima de 3 centímetros já começa essa questão de o bulbo tender a perfilhar, e quando está muito abaixo de 0,8, 0,7, a tendência é falhar, né? Tem muita falha no campo. Bulbos muito pequenos, eles têm um vigor menor. Então, eu gostaria de deixar mais ou menos essa faixa de trabalho aí de 1 a 3, de 0,8 a 3, uma faixa interessante para bulbinho, ok? Ok. Bom, pessoal, a gente está com... Nosso prazo era até as 16h30, nós já passamos 5 minutos. Se alguém tiver mais alguma pergunta, por gentileza, pode encaminhar, senão a gente vai ter que ter mais alguns minutos, mas a gente vai ter que encerrar, porque tem um limite de tempo para a gente fazer essa apresentação. Deixa eu só responder a pergunta do Thiago, Walter, desculpa. Sim. Que o Thiago fez 2 vezes até, né, sobre a questão da semeadura na palhada, né? Eu estava esperando passar para o plantio direto. Realmente é a maior dificuldade. É o que a gente até hoje... eu diria, tem outros fatores comerciais, né? Mas eu diria que o fator técnico que mais limita o avanço do SPDH é ou o transplante numa escala muito grande, né? Ou a semeadura direta bem feita, com uma boa distribuição, um bom estande. Por isso que eu falei várias vezes, que é a palhada estar bem uniforme. Se a palhada estiver grossa, a gente regula a máquina para cortar a palha, ela corta. O que não pode é ali na frente a palhada estar rala, porque aí a regulagem da máquina não consegue perceber essas diferenças. Se a palhada estiver fininha, a gente regula a máquina e ela vai na profundidade certa. O que não pode é ter uma bucha de palha na frente, aí ela envelopa. Então, ela tem que estar uniforme. Pode ser uma palhada meio rala, que não é o ideal, claro, para o plantio direto. Pode ser uma palhada ideal, com uns 2 centímetros mais ou menos. Pode ser uma palhada mais bruta. E também falta um pouco de investimento em máquinas. Então, a gente já tem máquinas disponíveis, mas, por exemplo, a gente dialogou com empresas do interior de São Paulo e tal, de fazer umas estrelinhas limpando a palha na frente. Então, ela iria abrindo a palhada na frente, independente da palhada, e depois ela faria quase que uma semeadura convencional, só que em linha simples. Mas acabou que isso não avançou, tá? E aí a gente até fica um meia-culpa, vamos dizer, um pouco frustrado também, porque todo mundo concorda que o SPDH traz diversos benefícios, mas a gente não vê esse sistema avançar na medida que deveria, como avançou em grãos, como vem avançando em algumas culturas, né? E mesmo em hortaliças, em tomate rasteiro, ele é bem realidade hoje, em abóbora aqui no Cerrado é bastante realidade, e no Sul a gente vê o SPDH avançar bastante, e o SPDH no Cerrado a gente fez dias de campo com 100 toneladas por hectare, com redução de custo, com redução de doença, com redução de irrigação, todo mundo batia no ombro, cumprimentava, mas o negócio não vai para frente, né? No interior, no Cerrado Paulista, no Cerrado Mineiro, no Cerrado Goiano, então é até um pouco frustrante. Eu acho que falta esse manejo da palhada para ela ser uniforme. Se ela for uniforme, a gente consegue regular as máquinas que existem hoje. Então a gente tem que ter esse cuidado. Até a palhada em pé é interessante. A palhada verde em pé, para depois só passa semeando e depois desseca. Até isso nós já fizemos e funcionou bastante bem. Claro que nesse caso você não tem uma palhada muito persistente, muito duradoura, porque é uma palhada meio nova ainda, né? Mas quando você tem uma palhada mais estruturada, mais densa, você consegue regular a máquina para aquilo, desde que ela seja uniforme. Mas é uma pergunta fundamental, que é o ponto-chave para a gente ter sucesso na implantação de uma unidade, de uma produção comercial, no experimento, seja lá o que for. Obrigado pela pergunta. Walter, eu vou deixar você fechar antes de acabar essa resposta do Nuno aí. Nós também, Nuno, tivemos uma experiência com aquela enxadinha na frente do mecanismo a vácuo, né? Quando a palhada é desuniforme, se nós tivéssemos uma máquina com aquela enxadinha, se abrir 5 centímetros na frente desse carrinho, pronto, acabou, pode ter a palha que tiver na frente, que a cebola é uma cultura que tem semente muito pequena. O berço que ela vai deitar, o lençol tem que estar esticadinho, não é assim, Nuno? Senão a coisa não vinga. Então, no plantio direto,
nós fizemos também muitos trabalhos, é excelente, economiza adubo, água, a produtividade é igual ou superior ao convencional, porém, a tal da cebola, com a sementinha pequenininha, é o bicho. Não é fácil de plantar isso aí no plantio direto, se nós não tivermos máquina. E as empresas, devido ao mercado não ser aquele mercadão, a gente não tem uma máquina para cebola. A gente pega uma máquina para plantar semente miúda, que serve para beterraba, para cenoura, para outras coisas, e planta cebola. Então, fica aqui meu apelo, Walter. Se tiver algum colega da área de máquinas aí, né, das grandes empresas, vamos sentar uma hora e pensar numa máquina desse tipo, que aí o Nuno pode fazer muito mais palestra de plantio direto. Acabou o nosso problema. Nuno já tentou, né, Nuno? Tem mais uma pergunta aqui, acho que é a última pergunta, da Ian Santos. Nossa propriedade está a 800 metros de altitude, conseguimos produzir? Eu imagino que seja em relação a bubinhos ainda. Eu acho que é tranquilo, né, Tiago? Tiago, Divinolândia está a quantos metros, 1.000 metros? Eu acho que é tranquilo. Mas não é bubinho, não. Eu acho que ele está se referindo à produção de cebola. Em Poções, na Bahia, está ali, e é plenamente viável a produção. Ah, tá, não estou vendo o local. Tá ok. E depois ele colocou Poções, Bahia. Ah, tá. Ele até perguntou outras coisas de cenoura, não vem muito ao caso, mas aí é outra coisa. Mas cebola é possível produzir a 800, sim, com certeza. Pessoal, eu acho que a gente vai ter que encerrar, pelo que tudo indica. Nós já ultrapassamos os 10 minutos, né? Então, conforme a orientação da nossa chefe Fernanda, né? Então, nós temos que... a gente agradece a participação de todos. Eu gostaria de saber se os nossos convidados, Tiago e Nuno, gostariam de fazer mais algum comentário antes de encerrarmos. Eu só gostaria de agradecer também a oportunidade mais uma vez e dizer que nós estamos aqui abertos, né, a continuar essa conversa, a desenvolver tanto a técnica de bubinho como de plantio direto, com as novas variedades que virão por aí. É a minha mensagem final. Agradeço, Walter e Nuno, o convite. Obrigado, Tiago. Eu quero agradecer também a oportunidade. Cebola eu não tenho trabalhado agora tanto nos últimos anos, mas é apaixonante realmente essas variantes todas em cebola, essas oportunidades todas. Espero que a gente volte a desenvolver trabalhos aí com a cultura. Muito obrigado. Obrigado ali a Cassiara pela palavra de estímulo ali no chat, tá? E um abraço a todos, né? E revê-los aí, ainda que virtualmente, que em breve possa ser presencialmente. Um grande abraço a todos. Obrigado aí. Pena que a gente acabou concentrando muito em bobinos. Eu acho que o plantio direto a gente poderia ter explorado bastante, mas infelizmente o tempo é curto. E quem sabe o Nuno aí resolve fazer uma live só de sistema de plantio direto, né? Nuno e Tiago. Bom, pessoal, eu gostaria de agradecer imensamente a participação de todos. Nossa conversa foi muito boa, foi muito interessante. Por uma sexta-feira à tarde, a gente fica muito feliz com a participação de vocês, né? E desejo a todos vocês um ótimo final de tarde, um ótimo final de semana e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.